A gente está aqui para mais um bate-papo semanal, dessa vez em forma de live, e com um assunto que eu confesso não é fácil de tratar. Guerra já é uma palavra que, se pudéssemos, nós iríamos retirar dos dicionários. E principalmente quando é uma guerra que estamos acompanhando ao vivo. E eu, de maneira particular, sabendo que há pessoas que eu conheço que estão envolvidas nisso aí, ou seja, não é apenas uma matéria, não é apenas um número. Eu estou passando um início de semana muito triste, e não somente eu, há muitas pessoas que estão abaladas, e imagine aqueles que estão lá na zona de conflito. Eu sei também que o assunto, ele é delicado, ele estimula os nervos aí, as emoções à flor da pele, cada um quer defender a sua bandeira de maneira mais agressiva, outros, às vezes, de maneira não compreensiva, outros são cordatos, isso é bom, mas, enfim, devemos tomar cuidado ao tratar esse assunto, porque estamos falando de vidas, de sentimentos, de pessoas como eu e você. Então, é com esse espírito que nós vamos hoje responder a várias perguntas que a minha equipe recebeu sobre o conflito no Oriente Médio envolvendo Israel e Hamas. Isso aqui já é uma primeira correção que eu quero deixar no início dessa live. Não é um conflito entre Israel e Palestina, é entre Israel e Hamas. E houve mais de 1000 perguntas, eu quero agradecer. Houve mais de 1000 pessoas perguntando ali, ou seja, a participação foi intensa. Eles selecionaram algumas perguntas aqui, dentre as várias que estavam lá, procuraram aquelas perguntas que se repetiam mais, os nichos, e nós vamos tratar delas aqui. Mas antes, deixe-me conhecer primeiro quem está aqui. Eu quero agradecer ao Martinho Hermínio, ele deu boa noite aqui, deixa-me aqui, tem perguntas também, a Carla perguntando quem são o Hamas. Vou responder aqui, viu, Carla? Rafael Domingos, boa noite, pastor. Vitória Gamer, boa noite, Vitória também. Eu queria saber que você que está participando, quantos aqui são alunos do curso A Bíblia Comentada? Eu queria saber também, participa aqui, porque eu preparei, inclusive, para todos que são alunos do Bíblia Comentada, uma aula detalhada sobre isso, que a gente vai postar em breve aí na plataforma. Rebeca Custódio, boa noite, Rebeca. Marli Ranieri. Tem alguém acompanhando de fora do Brasil? Coloca aqui também nos comentários, eu queria saber que tem gente de Angola, dos Estados Unidos. Eu queria saber de que lugares aqui. Capim Grosso, Bahia, nós temos aqui do nosso... Ana Paula Moura, aluna, obrigado, Ana Paula, que Deus abençoe muito. Radassa Magalhães, shalom, Radassa. Boa noite, pastor. Caio Campos, Angra dos Reis, Fabrício, várias partes do Brasil. Espanha, até aqui, ó, Amanda Santos Silva, da Espanha, boa noite. Tem também Brodowski, São Paulo, aluna, tem alguém que falou que sou aluna, Elizabeth Navega, obrigado, Elizabeth, aluna também. E outras perguntas que estão surgindo aqui, gente de Curitiba, Araraquara, boa noite, acompanhando de Israel, La Salette, de Israel, que Deus abençoe você aí, que está bem perto de todo o conflito. Eu de Portugal, Paulo Oliveira, e do Brasil também, dos Estados Unidos, Maria, acho que é Marina, dos Estados Unidos. Muito bom. Pessoal, que Deus abençoe vocês. E como eu falei, é uma live que eu quero fazer com um espírito de muito respeito, porque estou tratando de vidas, de famílias, não de números, pessoas como eu e você, que têm os seus sonhos e que estão vendo todos sendo destruídos, de um lado e de outro. E eu quero começar já essa live aqui, lendo um salmo, porque é interessante, tratar assuntos como esse, você fica vendo como às vezes a internet se torna um para-raio de maluco, porque tem gente de todo jeito. A minha equipe estava até conversando comigo, que de manhã eu colocava assim, vamos orar por Israel. Aí um grupo protestava, não, tem que orar pela Palestina também. A Palestina sofrendo, correto. Aí vamos orar pela Palestina. Não tem que orar pela Palestina. Quem está sendo atacado é Israel, vocês estão errados. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, você sempre, por mais melindroso que seja nas palavras, vai deixar um grupo descontente. Eu quero ser bíblico aqui, histórico naquilo que eu vou colocar para vocês. E é um salmo na Bíblia, o Salmo 122, que faz um apelo especial aqui no verso 6. Eu vou ler para vocês. Salmo 122, verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade em seus palácios.
Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em vocês. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, cumprindo o que está aqui no Salmo, eu quero começar essa live justamente fazendo uma prece pela paz de Jerusalém. Aliás, a palavra Jerusalém, olha que paradoxal. Jerusalém, Yerushalayim, significa habitação das pazes. Essa é uma possível tradução de Jerusalém. Há uma questão etimológica, se Yeru seria o nome de uma cidade, Ir, em hebraico, cidade das pazes, ou habitação das pazes, ou colina das pazes. De qualquer maneira, a palavra pazes aparece. Yerushalayim, não é Yerushalom, Yerushalayim. E esse Shalayim, em hebraico, é um plural de dual, ou seja, um plural de dois. Quando você fala, por exemplo, panim, duas faces, Shamaim, dois céus. E aí, no caso, Shalayim seria duas pazes. E alguns interpretam como sendo a paz terrena e a paz celestial. Vamos orar, então, por todos que estão tendo perdas nesse conflito e orar a Deus para que a paz possa vir o mais rápido possível? Oremos. Senhor, eu estou com muitas pessoas agora reunidas comigo em vários lugares do Brasil e do mundo, e nós queremos orar pela paz em Jerusalém. Traz paz, Senhor, ao coração do palestino, ao coração do israelense. Traz paz ao coração do estrangeiro que está morando ali. Traz paz também ao nosso coração na forma de nos manifestarmos na internet, nos comentários, na abordagem a esse assunto tão delicado. Quanto a mim, Senhor, eu peço que o Senhor possa me dar agora o teu Santo Espírito para que eu fale algo que realmente possa edificar as pessoas que estão me assistindo do outro lado, que eu possa honrar o tempo que elas estão tendo comigo aqui, com informação que realmente possa ser útil para elas. Humildemente eu me coloco nas tuas mãos, bem como a todos que estão comigo agora nessa corrente de oração pelo Oriente Médio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pessoal. Eu ia dar uma palestra, mas eu vou direto nas perguntas. Há muitas perguntas que foram feitas, mas tem duas que, embora eles acabaram, a minha equipe não selecionou, eu acho que seria bom eu colocá-las aqui. Embora eles não selecionaram essas duas perguntas, o David comentou que várias pessoas tocaram nesse assunto, então eu vou mencioná-los para você. O primeiro é o seguinte: muita gente acha ou confunde o que é o Israel bíblico com o Israel moderno. Então muitas pessoas falam assim, vem cá, Deus não deu a terra para Israel, mas o Israel de hoje, o que é a terra prometida, a terra de Canaã? Lembrando que depois eu vou fazer uma aula especial para todos os alunos do curso A Bíblia Comentada. Então, se você não é aluno do curso A Bíblia Comentada, eu sugiro que você possa baixar o aplicativo, e lá nesse aplicativo eu vou colocar para todos os alunos. Aí eu vou gravar 2 ou 3 aulas explicando toda a história de Israel, do começo até o fim, algumas questões do conflito e alguns detalhes que eu não vou ter tempo de passar aqui nessa live. Na live eu vou passar muita informação para vocês, mas aquilo que eventualmente eu não puder passar aqui por causa do tempo, eu vou dar nessa aula com detalhes. Eu quero gravar uma aula completinha, tudo, criação do Estado de Israel, a diferença entre judeu, israelense, israelita, hebreu, todos esses detalhes eu vou colocar nessa aula. Mas muita informação também você terá aqui. Então, para responder essa questão de qual a diferença e semelhança entre o Israel bíblico e o de hoje, eu vou colocar um mapa aqui. Então, deixe-me ver se eu não acertar aqui, o David vai me ajudar. Acertei. Olha aqui, você tem 3 mapas que estão aparecendo aí na tela para você, tá bem? O primeiro mapa que eu mostro aqui com o mouse é o mapa de Israel na época do rei Salomão, na época do reino unificado sob Davi e depois Salomão. Você vê que aqui era justamente a parte das 12 tribos e algo mais. Na época do rei Salomão, o mapa pegava muito mais acima, numa parte que hoje pertence ao Líbano. O mapa também ia uma parte mais abaixo aqui, ocupando parte do território que hoje pertence à Jordânia. E uma boa parte do que hoje seria a Síria também estaria dentro do mapa de Israel na época do Antigo Testamento, na época da monarquia unificada. Eu digo unificada porque depois da morte de Salomão, Israel foi dividido ao meio, com 10 tribos no norte e 2 tribos ao sul. Na verdade, 2 tribos e meio e 9 tribos e meia no norte. Aqui eu já tenho o mapa de Israel como era na época de Jesus, na época do rei Herodes. Na época do rei Herodes você não tinha mais
aquela divisão do Antigo Testamento, nem das 12 tribos. Você tinha agora outras regiões. Então, aqui você tem a região da Judéia, Samaria, Galileia, a região de Decápolis, tá certo? E a região da Pérea, e aqui a Idumeia, que uma parte pertencia ao reino de Herodes, outra não. Tá certo? Essas partes aqui que formavam Israel da época de Jesus. Uma diferença interessante para a aula de hoje em relação ao Israel do Antigo Testamento para o Israel atual é a seguinte. Na época de Salomão, a parte dos filisteus não era ocupada por Israel. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que eu estou mostrando aqui, que seria dos filisteus... Não dá para ver o mouse, só para avisar. Ah, tá bom. Laura tá me avisando aqui que o mouse... Tá, o mouse vocês não conseguem ver, que eu estou passando o mouse no mapa aqui, achando que vocês estavam vendo. Obrigado, meu amor. Mas olha esse mapa azul. Esse mapa azul que é o mapa do reino unificado de Israel na época de Salomão. Tá certo? Se vocês olharem o mapa azul, tá escrito Filisteia ali do lado, olha. Filisteia, perto do mar Mediterrâneo. Aquela partezinha ali seria hoje a faixa de Gaza. Então você nota que na época de Salomão, aquele território não pertencia ao reino de Israel, pertencia aos filisteus. E assim ficou por muito tempo. Já na época do Novo Testamento, o mapa que está ao centro, não existia mais o território dos filisteus. Os filisteus tinham abandonado aquela terra, tinham se misturado com outros povos. Aí você vê que a parte que hoje nós chamamos de faixa de Gaza ou Filisteia pertencia à Judéia, à região da Judéia. O terceiro mapa mostra o Israel moderno, e você vai ver que mudou muito as divisões ali, as fronteiras de Israel. Uma parte que no passado pertencia ao Israel bíblico, hoje é a Jordânia. Olha aí, olha, a Jordânia. Estão vendo? E esse parte azul que está no terceiro mapa aí é o Mar Morto. No mapa do meio, o Mar Morto aparece aqui, dividindo a Judéia da Nabateia. No mapa de cima, o Mar Morto divide Israel da Jordânia. E no mapa do Israel moderno, você tem essa parte cinza, que seria a Cisjordânia. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais sobre isso. E teria a ver com o território dado aos palestinos. E quase não dá para ver, porque está pequenininho ali, olha, a faixa de Gaza, lá no cantinho onde no passado ficava o território dos filisteus. Isso aqui, então, só para vocês poderem ter uma ideia da diferença geográfica do Israel de hoje para o Israel do passado. E a outra pergunta que veio muito aqui, mas eles acabaram não colocando, eu também queria começar com ela, é explicando a etnia do povo palestino. Os palestinos não são árabes. Muitas pessoas confundem isso, falam os árabes, a guerra contra os árabes. Os palestinos não são árabes. Um exame de DNA feito com várias, parece que 117 famílias de palestinos foram tomados para fazer um exame de DNA, foi publicado isso em artigo científico, aliás, vários artigos já foram publicados, e o exame de DNA descobriu que os palestinos são oriundos da África subsaariana. Muita gente foi pego de surpresa agora. Os palestinos, os ancestrais dos palestinos são africanos, são pessoas que vieram da África subsaariana e talvez entraram em Canaã escravizados por povos árabes. Você que conhece a Bíblia, lembra que havia os ismaelitas, que eram comerciantes de escravos, e quando José foi jogado lá no poço, os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael e eram árabes. Então, esses ismaelitas árabes, descendentes de Ismael, eram comerciantes de mercadorias, de especiarias e também de escravos. Então, a gente acredita que esses ismaelitas foram à África subsaariana e estão agora vindo para Canaã e acabaram se assentando em Canaã e fazendo vários povos ali que se tornaram depois cananitas ou cananeus. Então, quando o povo de Israel entra em Canaã, que você tem lá, por exemplo, os povos amalequitas, os filisteus tinham vindo da área da Grécia. Provavelmente os filisteus vieram da ilha, lá de perto de Creta, daquela região ali. Os filisteus são descendentes do mesmo tronco dos gregos. Então, os filisteus vieram lá da área da Grécia,
ali do Mar Egeu, e se assentaram na região onde hoje é a faixa de Gaza. E os palestinos atuais são descendentes de ancestrais que vieram da África subsaariana e também se assentaram ali em Canaã e se tornaram alguns dos povos cananitas que estavam habitando ali e que foram inimigos de Israel desde a época de Josué. Agora, por que a confusão que faz dos palestinos, então, com o povo árabe? É porque os palestinos, a gente só não sabe ao certo, existe um problema na história aqui, quando que eles se converteram para o islamismo. Se foi antes ou depois da primeira cruzada, ali no século XIII. Quando teve a primeira cruzada dos cristãos, vários grupos locais se uniram ao exército dos muçulmanos para combater os cristãos. Então, alguns acreditam que foi nesse momento que os palestinos se tornaram muçulmanos. E, como regra geral, a maioria daqueles grupos étnicos ou países que aderem ao islamismo, durante um tempo, fizeram parte da Liga Árabe Unida. Mas nem todos são árabes. Por exemplo, os turcos são muçulmanos. A Turquia se converteu ao islamismo na época do Império Otomano. Mas os turcos não são árabes. Os turcos são turcos. Os iranianos, o Irã também não é árabe. E nem falam árabe. Nem a Turquia fala turco. E o iraniano fala persa. Eles nem falam árabe. Mas eles são muçulmanos. E você tem também ali os egípcios. Os egípcios são egípcios. Eles não são árabes. Apesar de que no Egito eles trocaram a língua copta pela língua árabe. E os palestinos, como se converteram ao islamismo e falam árabe, são às vezes também chamados de povos árabes. Mas em termos étnicos eles não são árabes. Ficou claro? Só para esclarecer isso aqui para vocês. Vamos à primeira pergunta. Eu vou até fazer uma coisa que eu não combinei com o pessoal. De vez em quando eu posso responder alguma pergunta daqui também, boa que aparecer no chat aqui, tá bom? O Leandro aqui colocou, o Irã fala Farsi sim, que é justamente um desdobramento da língua persa. Obrigado, Leandro, pela participação aí. Mr. Iago Martins. Eu não sei se é o Iago Martins, meu amigo teólogo, ele falou falar dos assentamentos, pior que puxou aqui. Não sei agora. Aqui, ó. Professor, fale. Deixa eu ver que eu até coloquei. Professor, fale sobre os assentamentos dentro da Cisjordânia e como isso influencia o conflito, por favor. Iago, realmente esse é um assunto delicado, porque houve realmente. Eu não vou aqui, de maneira nenhuma, cometer antissemitismo, mas também não vou defender o indefensável. Esse é um assunto muito delicado, Iago. Eu agradeço a pergunta, porque realmente nós temos algum problema em Israel com alguns judeus fanáticos, alguns israelenses fanáticos, ultra-ortodoxos, que estão realmente se assentando em áreas de palestinos, áreas que, de acordo com o que havia sido tratado nos vários encontros da antiga Liga das Nações Unidas, depois a ONU, depois também em acordos que foram feitos desde a época de outros primeiros ministros, eles estão ocupando essas áreas e estão se assentando ali. E o mapa do território que deveria ser dado aos palestinos está realmente sendo diminuído. Isso tem trazido um grande problema, e alguns deles terrorizam famílias de palestinos, sim. Agora, atenção, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Em que pese a realidade do que eu acabei de admitir aqui, nada, repito e coloco com, assim, destaque, nada, absolutamente nada justifica o ataque que o Hamas fez a Israel. Nada, nada. A presença desses fanáticos no meio de Israel não justifica o outro lado. Em maneira nenhuma. Eu estou dizendo isso porque há muitas pessoas que estão querendo usar uma coisa para justificar outra. E não faz sentido um negócio desse. Tá certo? Mas a Palestina está apenas se defendendo. Não existe, não há escusa para o que foi feito. O que foi feito foi um ataque terrorista. Tá certo? Então, repito, existem fanáticos no meio de Israel? Existem. Quem matou Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro que queria fazer a paz com Israel, lá com Yasser Arafat, quem matou Yitzhak Rabin foi um fanático israelense. Mas isso não justifica, em maneira alguma, o que foi feito. Respondido aí, Iago? Muito bem, vamos continuar aqui, então, as nossas perguntas. Agora eu vou pegar algumas das pessoas que já foram selecionadas aqui. Deixa eu abrir de novo. Vamos lá. A primeira pergunta.
Por que essa guerra está acontecendo? Muito bem, aí eu tenho que contar uma história. Quem fez essa pergunta aqui foi... aqui só está como o nome lá do Instagram, Mimi Medeiros. Por que essa guerra está acontecendo? Para explicar isso, eu tenho que voltar ao ano 132 de nossa era. Nessa época, o imperador de Roma era Adriano, e quem dominava toda essa área da terra de Israel hoje era o Império Romano. E havia um líder revolucionário judeu chamado Bar Kokhba, que tentou uma revolução contra Roma. A sua revolução foi... isso foi de 132 a 135 de nossa era. Essa revolução foi sufocada pelos exércitos do imperador Adriano, e ele, para vingar ou para punir os judeus por causa da insurreição, ele mandou expropriar a terra dos judeus de vez. Embora sempre houve judeus morando na terra de Israel, eles nunca saíram de lá de tudo, mas uma boa parte foi mandada para o exílio, para fora, e ele chamou para morar ali alguns povos descendentes dos antigos cananeus, e ele rebatizou a terra com o nome de Síria Palestina, em latim. E esse nome Palestina que Adriano colocou foi de propósito, porque Palestina em latim era uma forma latinizada do nome Pelechet em hebraico. Pelechet em hebraico significa filisteu. E em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Só diferencia se você colocar um dagesh, um pontinho dentro ou tirar. De modo que Palestina ou Filistina significava terra dos filisteus. E assim aquela região chamada Palestina foi trocando de dono toda hora, porque nunca houve um país chamado Palestina. Havia apenas aquela terra que Adriano deu esse nome. E aí, cada época, chegava alguém e disputava aquele terreno. Veio na época dos bizantinos, depois de Constantino, no IV século, e tomaram a terra. Depois vieram os persas, e também dominaram a terra durante um tempo ali. Depois vieram os árabes, e dominaram a terra. Depois vieram as cruzadas, e com as cruzadas ficou sempre trocando. Uma hora o rei de Jerusalém era um cristão, outra hora era um muçulmano, até chegar a época de Saladino. Até que, finalmente, no século XVI, 1517, chegam os turco-otomanos do Império Otomano e dominam aquela terra ali, e eles ficam como donos da terra de Israel, os otomanos, até 1917. Em 1917, quando termina o poder dos sultões otomanos e cai o Império Otomano, aquela região agora estava, depois da Primeira Guerra Mundial, sob o mandato britânico. Os ingleses tinham interesse ali porque eles achavam que Israel tinha muito petróleo. Na verdade, não tem. Mas eles pensavam que iam nadar em petróleo ali. E a Inglaterra já estava tendo dificuldades financeiras de controlar as suas colônias espalhadas pelo mundo. Já tinha perdido o Egito, quando Nasser rompeu com a rainha Elizabeth, que na época já estava no poder. E aí, o que eles iam fazer com todo aquele poderio ali? Eles começaram a desenhar no mapa ali vários pedaços de chão e dar para famílias de sheiks. E os judeus, que já tinham desde o final do século XIX, início do século XX, o movimento sionista de ter de novo uma pátria judaica, um dos teóricos disso foi Herzl, eles pediram à Liga das Nações Unidas, nós queremos uma pátria também. E houve o acordo de Balfour, onde falaram, vamos construir um Estado judeu. Mas o mundo árabe, que odiava Israel, falou, não vai ter Estado judeu aqui nunca. Se der, a gente vai entrar em guerra e vai acabar com ele. E olha, se vocês querem dar essa terra para alguém, vão dar para os palestinos. Vão dar para os palestinos. E aí ficou essa negociação. Vai dar para os palestinos, não vai dar. E quando foi em 1948, com a criação do Estado de Israel, a ONU chegou a dividir. Essa parte aqui vai ser para os palestinos, essa parte vai ser para os israelenses. Só que essa divisão nunca ficou muito certa, porque alguns pontos dela ainda se tornam, assim, impossíveis. Israel quer que Jerusalém seja a capital de Israel, mas os palestinos querem que Jerusalém seja a capital da Palestina. E nenhum dos dois lados abre mão de Jerusalém. Então houve 3 soluções, ou melhor, 3 propostas e nenhuma solução. Primeira proposta, dividir Jerusalém no meio, parte oriental e parte ocidental. Nenhum dos lados aceitou, principalmente porque a parte oriental ficaria com a cidade velha. Nenhum dos dois lados aceitaram. Segunda proposta, não dar Jerusalém para ninguém e Jerusalém se tornar um corredor neutro ali, uma cidade de controle internacional. Nenhum dos dois também aceitaram isso.
até que em 1967 Israel domina Jerusalém, tomando-a da mão dos jordanianos, da Jordânia, e aí estabelece o Estado de Israel, deixando a faixa de Gaza, a princípio dominada por Israel, depois Israel foi aos poucos, nos acordos que foram feitos, foi entregando a faixa de Gaza para a autoridade palestina. A faixa de Gaza e uma outra parte que pega Belém, Jericó, a Cisjordânia ali. Só que, quando foi em 1987, o Hamas assume o poder ali na parte de Gaza, eles dão um golpe, eles brigam com o Fatah, assumem o poder e eles declaram nitidamente que querem varrer Israel do mapa. A proposta do Hamas é destruir Israel. Então, essa que é o motivo dessa guerra que eles acabaram entrando ali, tá bom? Mais uma pergunta aqui. É possível ler sobre a Palestina na Bíblia? Bom, eu acho que, de certa forma, eu acabei falando disso, né, quando eu falei que os palestinos são descendentes dos antigos cananeus que habitavam a terra da promessa, que habitavam Canaã. Então, de maneira indireta, sim, é possível ver os palestinos na Bíblia nesse sentido. Lembrando que eu falei no início da live, os palestinos não são árabes. Se você não assistiu essa parte da minha explicação, depois você vai lá e assiste a live de novo, tá bom? Vou responder também alguma coisa aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, mais uma pergunta aqui. A Cisjordânia é unida com Hamas? Ezequiel Andrade perguntou. Ezequiel, essa pergunta também é muito interessante. Por quê? Em termos políticos, um embaixador da Palestina, por exemplo, ele não pode emitir um documento contra o Hamas, porque seria um tiro no pé, tá certo? O Hamas, aliás, a bem da verdade, o Hamas é reconhecido pela ONU como um partido legítimo, tá? A ONU não reconhece o Hamas como um partido terrorista. Não é o Rodrigo que está falando, não, gente. Não briguem comigo, não. É a ONU que fala isso, tá bom? É a ONU. E então é a representação do país. Então seria a mesma coisa que um diplomata do Brasil falasse mal de um partido do governo. Não faz sentido isso. Porém, a rigor, a autoridade palestina que fica na Cisjordânia não tem tanta força administrativa e jurídica sobre a faixa de Gaza. Estão separadas no mapa, não é isso? Aliás, acho que eu vou ter... Agora o mapa sumiu. Depois eu tento mostrar para vocês o mapa. E também o pessoal da faixa de Gaza não fala tanto lá na Cisjordânia. Tanto é que, para você ter uma noção, eu nunca fui à faixa de Gaza. Nunca fui. Já fui próximo, já fui na Palestina ali, na região de Siquém, que é um pouco mais para cá, mas passar os muros ali não dá. Mas em Jericó, já entrei várias vezes, em Belém também, e não há problema nenhum, embora Belém tenha o muro em torno. Então, esse é o complicador da história aí, tá bom? Alguém perguntou aqui, alguém colocou assim, a ONU serve para pouca coisa mesmo? Deixa-me ver aqui. Vamos ver essa pergunta aqui. Professor, após o anúncio de apoio militar dos Estados Unidos a Israel, você acredita que isso poderia acarretar a Terceira Guerra, partindo da ideia que o Irã estaria financiando o Hamas? Essa pergunta, o Rafael, ela até foi feita também, está na lista aqui, do que o pessoal selecionou. Eu oro a Deus para que não. Eu oro. Então, eu também não quero ser aqui... Hoje eu falei isso até numa entrevista que eu dei para uma rádio, eu não posso ser leviano, nem criar agora aqui como se diz assim, um medo louco das pessoas, não posso fazer isso. Eu não posso ser irresponsável com as palavras. Então, eu vou te responder de maneira bem técnica. Há alguns especialistas que temem a possibilidade de uma guerra mundial e até chamam esse ataque do Hamas a Israel de a repetição daquele ataque de Pearl Harbor. Lembra, na Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, até hoje é uma história mal contada, alguns falam que os japoneses de fato atacaram Pearl Harbor, os japoneses negam isso até hoje, alguns acham que alguém provocou aquele ataque ali para que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Então, há pessoas que até duvidam que o Pearl Harbor foi atacado pelos japoneses, que foi uma forma de obrigar Estados Unidos a entrar na guerra. Alguns também que estão questionando aí como é que eles conseguiram entrar e o exército não percebeu nada. Será que não tem alguém falando assim, dá-me uma guerra? E o medo da Terceira Guerra Mundial é que, se o Irã entrar na jogada para combater Israel
e os Estados Unidos entrarem para combater o Irã, e você ter um posicionamento bélico da Rússia e da China, aí nós temos realmente um problema sério. Mas que Deus ajude que não aconteça nada. Israel tem um poder militar forte, e há também pessoas especialistas que acham que não, que o Hamas não está com essa força toda. E também há a possibilidade disso mesmo, porque o Hamas é sunita, o Irã é xiita. O Irã só está apoiando o Hamas porque odeia Israel, mas o Irã não ama o Hamas, tá certo? O Irã e o Hamas são como se fossem duas torcidas organizadas, do time A e do time B, se ajuntando para bater na torcida do time C porque é rival deles. Apenas isso. Ah, parece que apareceu aqui no mapa, aqui o mapa, eu vou jogar aqui, olha. Olha aqui, ó. Nesse terceiro mapa aqui, agora eu lembrei que o mouse não está aparecendo, o terceiro mapa tem o mapa azul, tem o mapa do meio, que é Israel no tempo de Jesus, e o terceiro mapa, que é o Israel moderno. Essa parte cinza que vocês veem aí, perto do Mar Morto, o Mar Morto é essa tripinha azul que está no meio aí, dividindo Israel e Jordânia. Estão vendo? Ó, entre Israel e Jordânia tem um lago azul, aí é o Mar Morto. E essa parte cinza seria a Cisjordânia. E a Cisjordânia faria parte do que seria entregue à Palestina. Jerusalém está ali bem no meio, se vocês conseguirem ver Jerusalém aí, olha. E do outro lado ali, você tem lá no Mar Mediterrâneo, na fronteira entre Israel e o Egito, uma faixazinha pequena, que seria a faixa de Gaza. Ali que está o problema. No estado lá de cá. A faixa de Gaza, ela é pequena, só para vocês terem noção, são 10 quilômetros de largura por 30 quilômetros de comprimento. Pequena, 30 por 10. E você tem 2 milhões de pessoas vivendo aí nessa região. Opa, peraí, deixa eu ver só se eu não vou aqui. Remover, pronto. Voltando aqui, outra pergunta. Próxima pergunta. É verdade que já começaram a atacar Jerusalém? A Camila, underline verdadeiro, que perguntou. Na verdade, Camila, até onde eu tive informação, inclusive de amigos meus que moram em Jerusalém, o que acontece é o seguinte: em Jerusalém você tem vários cidadãos árabes, que eu já falei que árabe não é palestino, que moram na Jerusalém Oriental, ali perto da porta de Damasco. E uma vez eu lembro, quando eu fui lá em 1989, eu estava conversando com um homem ali numa barraca, nesse lugar na Jerusalém Oriental, e eu falando com ele, mas como é bom vir aqui a Israel, né? E ele estava alegre comigo até então, e sorridente, eu falando que era do Brasil, eles amam o Brasil. Quando eu falei como é bom vir aqui a Israel, ele fechou a cara e falou, Israel é dali para cima, que é a Palestina. E deu as costas e não falou mais comigo. Então vocês veem que tem essa tensão ali. Agora, essa tensão de Jerusalém, ela aconteceu pelo seguinte: em função dessa guerra, a polícia de Israel proibiu que os muçulmanos fossem até o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que quando você digita no Google assim, Jerusalém, aparece a cidade velha lá, o muro, e aquela cúpula dourada. Ali é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos. O primeiro lugar seria Meca, onde está ali a Caaba, que todo muçulmano tem que peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. O segundo seria Medina, que foi a cidade que recebeu o profeta Maomé. E a terceira seria Jerusalém, porque existe uma tradição, ela não está no Alcorão, que Maomé, da cidade de Jerusalém, foi levado até o céu pelo anjo Gabriel, depois dele ter uma conversa com Issa, que seria Jesus, Ibrahim, que seria Abraão, e Musa, que seria Moisés. Então ele conversou com esses três e eles revelaram para ele as orações sagradas, as 5 orações do Islã. Então, por isso, Jerusalém se tornou uma cidade sagrada. E os muçulmanos vão adorar ali naquele Domo da Rocha, que era o lugar do antigo templo. Como a polícia impediu os religiosos de irem lá, muitos deles entraram em conflito com a polícia e começou um quebra-quebra ali. E foi um tumulto e muitas pessoas pensaram que era o Hamas que já estava lá, mas o Hamas não chegou a Jerusalém. É possível, desculpa, também perguntaram assim, Renan Nogueira, a Palestina é um país? O que é a faixa de Gaza e o Hamas? Já respondi isso aqui. Palestina é um território autônomo, mas ainda não é um país. A ONU ainda não reconhece a Palestina como um país, nunca houve a Palestina como um país. É um território autônomo, eles têm governo próprio,
tem embaixador, o Brasil tem embaixador da Palestina e tem um embaixador brasileiro na Palestina. Tem um embaixador da Palestina no Brasil, em Brasília, perdão, e tem um embaixador do Brasil na Palestina, tá certo? Então já tem um status de país, mas oficialmente ainda não é um país. Até alguém me falou esses dias, eu preciso confirmar, que parece que já tem até o passaporte palestino. Parece que agora alguns já têm o passaporte palestino, que até então o palestino usava o passaporte da Jordânia para poder sair do país. Obrigado, bem. Laura trouxe uma aguinha aqui para mim, estou precisando mesmo. Bom, próxima pergunta aqui. Israel realmente oprimia as pessoas na faixa de Gaza? Eu também respondi isso aqui no início, Rafael Garcês. Fanáticos, pessoal, há em toda parte. Por exemplo, há judeus que, quando passa uma procissão de cristãos na cidade velha de Jerusalém, eles cospem no chão e ensinam as crianças a fazer o mesmo. Então, em todos os lados, você tem pessoas desajustadas. O que não podemos é cometer o erro de pegar a parte pelo todo, seja falando de Israel, seja da Palestina. Aliás, conversando esses dias até com o cônsul, o embaixador brasileiro na Palestina, ele falou comigo uma coisa que é verdade, falou assim, a maior parte dos palestinos querem o fim da guerra. Ah, mas é aquele pessoal lá arrastando a mulher pelo cabelo e tudo mais. Muvuca de cidade. Você não pode julgar todos os palestinos pelas cenas que estão passando na televisão. Ah, mas é aquele pessoal entrando no carro e pegando o corpo da menina ali e tal, com um monte de jovem gritando. Gente, vocês viram mulheres ali? Aquilo ali é uma arruaça, são arruaceiros nas ruas ali de Gaza. Da mesma maneira que quando você vê, por exemplo, não precisa ir longe, se você pegar uma torcida organizada, às vezes, aí no estádio de futebol, quando o time perde, você já viu a gritaria que é na rua? A pancadaria? Quando tem um clássico, às vezes assim, uma vez eu estava passando em Belo Horizonte, estava tendo Cruzeiro e Atlético. Eu lembro que antes do jogo terminar, já estava a polícia cercando perto do Mineirão para todo lado ali. E a torcida tem que sair uma do lado, outra do outro, e quando se encontram, quebra loja, quebra porta. Você já viu algumas manifestações no Brasil de quebra-quebra? Agora, você como brasileiro aceita ser chamado de arruaceiro, de delinquente por causa daquele grupo? Agora, pode ter certeza, nos Estados Unidos, em outros países, muitos pensam que o Brasil é daquele jeito, é uma selvageria danada, porque a câmera da Reuters só pega aquela cena dos arruaceiros. Então, eu repito para vocês, há muita gente boa, honesta e sofrendo também no lado da Palestina. Há muitas crianças que aprendem a odiar Israel desde pequeno, infelizmente. Mas também há do lado israelense pessoas que aprendem a odiar o palestino desde pequeno. Mas, graças a Deus, esses são os barulhentos, mas não são a maioria. Eu posso garantir para você, dos dois lados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso fazer também. Diante desse... Olha, essa pergunta aqui foi boa, viu? Sheila Guimarães, diante de tudo isso, o senhor acredita que facilita a pregação do evangelho ou dificulta? Sheila, eu vou te responder da seguinte maneira. O evangelho, olha que interessante, quando é que o evangelho foi mais pregado? Na época do imperador Constantino ou na época do imperador Nero? Só para situar, Constantino foi o imperador que cristianizou Roma, que abriu as portas, os cofres de Roma para a igreja cristã. Nero foi o que oprimiu os cristãos, que matou Paulo, mandou matar Pedro, mas o evangelho prosperou muito mais na época de Nero do que de Constantino. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a dificuldade vai fazer o povo de Deus acordar e o Espírito Santo ser derramado naqueles que realmente estão amando o Senhor e se preparando para os eventos finais. Essa é a minha posição, Sheila. Adriano, essa guerra pode se transformar na Terceira Guerra Mundial, já respondi. Mais um aqui. Por que as pessoas são mantidas em Gaza? São prisioneiros ou não tem para onde ir? Essa pergunta foi muito, muito boa também. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no mapa. Eu acho que eu vou mostrar mais uma vez, porque se houver alguém que está chegando na live agora, é bom ele ver. Olha aqui de novo o mapa. Vocês estão vendo o primeiro mapa azul? Esse mapa azul é um mapa de Israel na época bíblica. Mas como ele está numa fonte maior do que a Israel atual, eu vou usá-lo. Vocês estão vendo no mapa azul, onde no cantinho está escrito aí Filístia, a terra dos filisteus? Pois bem,
esse cantinho aí da terra dos filisteus é onde hoje está a faixa de Gaza. Repetindo, é um estreito pedaço de terra, é quase um corredor. A faixa de Gaza, ela tem 30 quilômetros de extensão por 10 de largura. É pequeno demais. E tem 2 milhões de pessoas morando ali. Agora, por que Israel cercou a faixa de Gaza com muros? Não só a faixa de Gaza, mas também em torno ali de Belém. Porque os ataques terroristas saíam muito de Belém. Havia muitos terroristas que saíam de Belém. Quando eu fui as primeiras vezes para Israel, eu me lembro que dentro do ônibus a gente não podia falar com o motorista, porque uma modalidade de ataque terrorista era ir pedir uma informação para o motorista e juntar com ele no volante e fazer o ônibus capotar ou bater num carro, alguma coisa assim. E muitos terroristas saíam de lá. Eu lembro que nessa época, quantas vezes eu estava indo para a Universidade Hebraica e parava na rua porque estava ali uma caixa que alguém deixou ali, uma mala, e tinha que vir um esquadrão antibomba. Quando cercaram de muros Belém, contrária à opinião popular, à opinião mundial que condenou Israel por isso, os ataques pararam. Então os terroristas não tinham mais como sair. E eles fizeram a mesma coisa com a faixa de Gaza, especialmente depois que o Hamas tomou o poder. Aquilo ali foi uma maneira de impedir que os terroristas viessem para o lado de cá. Então, voltando para o mapa aqui, você vê que... Vou só tirar a pergunta da Sheila aqui. Deixa eu ver como é que... Pronto. Você vai ver aqui que quem mora na faixa de Gaza, ali na região da antiga Filisteia, aliás, Gaza é o nome de uma das 5 cidades dos filisteus. Você tinha Askelon, que é uma cidade que está sendo agora bombardeada também, Gaza, Ekron e outras cidades mais. Na história de Sansão, essas cidades aparecem. E você vê que eles só têm 2 saídas ali, porque ao muro, eles não podem vir para o lado de Israel, eles podem ir para o lado do Mediterrâneo, que é, em grande parte, comandado pelo Egito, ou fazer a fronteira com o Egito. É a única saída que eles têm, eles ficam realmente ali. Embora, a rigor, há muitos palestinos que têm permissão de trabalho no lado de Israel. Como ali nos Estados Unidos, tem mexicano que tem autoridade, tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos e voltar. Mas muitos não podem. Então, você tem aquele muro ali separando. Mais uma aqui. Vamos ver aqui. Próxima. Qual a diferença entre palestino e árabe? Também já respondi isso aqui, falando com vocês que o árabe é descendente de Ismael. Não todos os árabes, mas uma boa parte deles. Mas o palestino não. O palestino, ele é oriundo, segundo exames de DNA, de algum grupo da África subsaariana que migrou para a terra de Canaã. Alguns presumem que foram levados para lá por tribos árabes que eram comerciantes de escravos, e alguns desses agrupamentos de africanos subsaarianos foram para Canaã, se assentaram lá, se tornaram livres, independentes, e fizeram vários daqueles grupos chamados povos cananitas. Povos cananitas. Quem financia o Hamas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Israel afirma com todas as letras que o grande mentor, o grande financiador de tudo isso é o Irã. Outros negam. O Irã nunca negou, até pelo contrário. Quando o Hamas entrou lá, houve cenas do parlamento iraniano comemorando e gritando morte a Israel, morte a Israel. O Irã odeia Israel também, especialmente depois da revolução muçulmana que houve ali, com Ayatollah Khomeini, nos anos 80. O Irã, antes dos anos 80, era um país onde as meninas usavam saia curta, short. Hoje a mulher é obrigada a usar véu. Eu estive no Irã e eu me lembro que a guia que estava conosco, ela contou das barbaridades que o governo do Irã faz contra a população. Ou seja, os próprios iranianos são reféns de um governo totalitário e opressor. Opressor. Vou contar para vocês uma historinha. Eu estive no Irã justamente naquela época em que um avião foi abatido, não sei se vocês se lembram, foi uma tensão tremenda, um avião comercial foi abatido ali. Eu estava ali naquela época. E eu cheguei no Irã numa situação trágica também, que também foi comentado na internet. Vários jovens que estavam revoltados com o governo resolveram fazer... Deixa eu sair aqui da live. Da live não, tirei isso aqui. Eles resolveram fazer
um protesto contra o governo na internet. Então juntaram vários jovens, vários youtubers ali e montaram um protesto contra o governo. O governo descobriu quem eram esses jovens, sentenciou todo mundo à morte, foi na casa de um por um, a polícia iraniana que pratica a Sharia, depois eu vou falar o que é a Sharia, levou esses jovens, botou no paredão, fuzilou todo mundo, mandou a conta para a família ainda do que eles gastaram com fuzilamento. Imagina só, uma mãe que perdeu o filho fuzilado ainda teve que pagar o projétil que matou o filho dela. E depois deixaram o país sem internet por 2 semanas para aprenderem a lição. Eu cheguei lá, a própria guia contou isso. Ela falou, estou revoltada. E ela fala, a gente vive sob medo aqui. Se eu não usar véu na minha casa ou no restaurante e o dono não falar nada, mas um cara que é ligado ao partido vê, ele pode denunciar, eles podem fechar o restaurante amanhã. Embora, a rigor, algumas mulheres agora estão protestando contra o Irã. Você sabe que até a que ganhou o Prêmio Nobel da Paz agora é uma iraniana que está presa. Tem quase 13 anos que ela não vê o marido nem os filhos. E estão lá tentando resistir. Então, o próprio povo do Irã sofre com essa opressão. Agora, o que é a lei da Sharia? A lei da Sharia, o Hamas também quer aplicar. A lei da Sharia no mundo muçulmano é uma espécie de lei dos bons costumes islâmicos. É aquela lei que obriga que a mulher tem que usar véu, que a mulher não pode perguntar nada em público, que o marido não pode dar a mão para a mulher em público, sabe? Uma série de regras assim, ultra conservadoras que eles querem impor na sociedade. E os iranianos são do braço xiita. Os do Hamas são reminiscentes da antiga Irmandade Islâmica. E a Irmandade Islâmica também é um lado extremismo, um lado extremo do islamismo, é um islamismo extremista, só que são de origem sunita. O mais doido nisso aí é que Irã e Hamas, sunitas e xiitas, são como se fosse assim, Atlético e Cruzeiro dos torcidas, eles brigam. Então, na verdade, o interesse do Irã em financiar o Hamas é apenas o ódio conjunto a Israel, porque os dois querem varrer Israel do mapa e aplicar a lei da Sharia a todas as pessoas. Como está a equipe da TV Novo Tempo, a Márcia Lúcia? Obrigado, Márcia, pela pergunta. Hoje de manhã eu fiz um culto com eles, com a Darleide, com todo mundo. Aliás, a Darleide vai entrar ao vivo daqui a pouquinho também na TV Novo Tempo. E a gente orou, e eles estão, assim, esperançosos que podem embarcar, provavelmente, nos próximos voos aí que o Brasil está enviando para Israel. A Força Aérea parece que já posicionou 9 aeronaves para buscarem os brasileiros ali. O Hamas, de início, era financiado por Israel? Não. O Hamas nunca foi financiado por Israel. Ao que tudo indica, ele era financiado pelo Irã. Há uma suspeita que tenha dinheiro da Rússia também nisso aí, mas eu não posso afirmar. Mas ele não foi financiado por Israel. Agora, perguntas relacionadas à profecia. O pessoal colocou um bloco aqui, mas deixe-me também ver aqui. Iranianos, alguém fez uma pergunta boa aqui. Nossa, que pena que eu perdi uma pergunta boa. Se os iranianos podem sair do país livremente. Vou deixar essa aqui separada também, ó. Não é essa não. Isso aqui. Peraí. Essa pergunta não é essa pergunta do Jade que eu queria, não. Já, desculpa aí, que não é essa pergunta que eu queria. Deixa eu ver aqui. Iranianos podem... Acho. Dalto de Nazaré. Obrigado, essa pergunta também. Iranianos podem sair do país livremente? Em termos, eles têm que preencher uma papelada. A própria guia que eu tive lá falou que ela conhecia a Turquia, mas que era uma dificuldade. Você tem que falar por que você vai. Sabe essa dificuldade que você tem, às vezes, de entrar nos Estados Unidos se você não tiver visto? É a dificuldade que eles têm de sair do Irã sem ter uma permissão para sair. Então, eles podem sair, mas é muito burocrático. Muito burocrático. O Irã não está muito diferente da Coreia do Norte. Tá certo? Um pouco menos ruim, mas não muito diferente. Deixa eu ver mais uma outra pergunta dos que estão mandando aqui agora. O Hamas é uma pessoa?
tribo ou tipo de quadrilha, pode explicar, Jéssica? Não, o Hamas não é uma pessoa, Jéssica. O Hamas é um partido político que, embora a ONU não reconheça como grupo terrorista, tem atos que nós só podemos classificar de atos terroristas. É um partido político que, numa disputa interna na faixa de Gaza contra o Fatah, que era o partido de Yasser Arafat, tomou o poder e agora estão oprimindo o próprio povo palestino. Tá? Quando o pessoal fala muito Israel está oprimindo os palestinos, o próprio Hamas oprime os palestinos. Aliás, só para você ter uma noção, 7% dos palestinos são cristãos. E o Hamas não quer varrer do mapa só Israel, ele quer varrer as religiões do livro. Leia-se, Israel, judaísmo e cristianismo. Tá bem? Agora eu vou ler uma das que estavam aqui. O que está acontecendo com Israel é um provável cumprimento de Lucas 21, verso 20. Eu vou ler aqui, Lucas, capítulo 21. Deve ser a passagem que fala que Jerusalém será pisada pelos gentios. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Eu vou ler aqui na minha tradução. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Será que o que está acontecendo hoje é o cumprimento de Lucas 21, 20? Quem fez essa pergunta aqui? A Aline Marte. Não é cumprimento, Aline. Eu vou explicar por quê. Porque essa profecia de Jerusalém sitiada, que ela é contada não apenas em Lucas 21, mas também em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13, ela se refere à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 de nossa era. É uma profecia, portanto, que já se cumpriu. Mais um aqui. Pablo Faria. O que está acontecendo em Israel se trata de alguma profecia bíblica? Pablo, diretamente não, mas indiretamente sim, porque Jesus falou, por exemplo, do que haveria de acontecer. Ele fala o seguinte, olha, já que eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9, respondendo ao que iria acontecer no mundo antes da sua vinda, Jesus falou o seguinte, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Ou seja, essas coisas que estão acontecendo são um sinal, ou sinais, de que estão começando as dores de parto. Dor de parto, na profecia bíblica, é uma maneira de expressar a volta de Jesus e aquilo que antecede. Na Bíblia, a volta de Jesus é antecedida por acontecimentos que são comparados à dor de parto, às contrações de uma mulher em trabalho de parto. Vocês sabem, as que estão me assistindo aqui, que são mães, ou os maridos que já acompanharam as esposas no hospital para ganhar bebê, tem mulher que quando ela começa a ter a contração, a criança pode nascer 1 hora depois da primeira contração, 2 horas, tem mulher que fica 18 horas em trabalho de parto. Isso nem os médicos podem prever. Agora, se a sua mulher começa a ter contrações, você não vai arriscar, você vai correr para o hospital. Mas pode ser que ela comece a contração 4 horas da tarde e a criança só vai nascer 8 horas da manhã do dia seguinte. Ou pode ser que ela tenha a contração 4 horas da tarde e 6 horas você já está com o menininho no colo ali, limpinho, tudo bonitinho. Então a gente nunca sabe. Então Jesus fala no Evangelho de Mateus que essas coisas, guerras, terremotos, não são o fim, mas são o princípio das dores, das contrações. E Lucas ainda fala, quando vocês virem essas coisas, ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está muito próxima. Fiquem felizes. Eu vou ler aqui para vocês, olha. Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Mais uma aqui. O que tem a ver a guerra com o terceiro templo? Na verdade, eu não vejo ligação alguma. Quem perguntou isso aqui foi Idel Mai David. Eu não vejo ligação. Eu sei que há alguns teólogos que seguem uma linha
dispensacionalista que acreditam que haverá a reconstrução do terceiro templo pelo anticristo. Contudo, eu entendo que Jesus falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, se houver uma reconstrução do templo, a profecia de Jesus iria cair, porque ele falou que aquele templo é o templo que recebeu o Messias e não haveria outro. Ali não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eu particularmente não vejo ligação entre as coisas. A volta de Jesus está perto? Joey Augusto pergunta. Joey, é o que eu falei. A mulher já começou as contrações. Se eu posso comparar a história do mundo a uma mulher grávida, como faz a Bíblia, as contrações começaram. A criança pode chegar a qualquer momento ou daqui a 18 horas. A questão é, fica preparado, corre para a maternidade, ou seja, fica ao lado de Deus. Mais uma pergunta. Essa guerra é referente ao sexto flagelo mencionado em Apocalipse 16? Ali no sexto flagelo é dito o seguinte, que o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates para que as águas se secassem, a fim de preparar o caminho para os reis que vêm do lado do nascente do sol. E aí continua dizendo, e vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que são enviados aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. E eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muitas pessoas entendem que isso aqui é literal, que o Armagedon seria ali na região de Meguido, em Israel, e que haverá uma guerra, tendo de um lado Israel e Estados Unidos, e do outro lado União Soviética ou Rússia, para falar os termos atuais, e o eixo do mal. Hoje eles colocam a China junto. Eu, particularmente, não subscrevo essa interpretação profética pelas seguintes razões. Letra A. Esta leitura profética de uma guerra ali em Israel, envolvendo Israel e Estados Unidos contra o mundo mau e o anticristo, foi um tipo de interpretação que não encontra eco em nenhum momento da história do cristianismo. Os primeiros pais da igreja, os escritores cristãos do segundo século, nunca fizeram essa interpretação. Nem os valdenses, nem os cátaros, nem os albingenses. Na época da Reforma Protestante, nem Martim Lutero, nem Zwinglio, nem Calvínio, nem John Huss, nenhum dos pioneiros da Reforma Protestante deu essa interpretação. Os grandes teólogos protestantes, batistas, presbiterianos, do século XVII, XVIII, nenhum deles deu essa interpretação. Essa interpretação que vê Israel ladeado por Estados Unidos, salvando o mundo do eixo do mal, foi uma interpretação que ela vem a partir de autores americanos, como Tim LaHaye, como Hal Lindsey, e outros mais que eu poderia citar, que é a Bíblia de Scofield, que era uma forma de colocar sempre os Estados Unidos como a vanguarda. E na época da Guerra Fria, isso se intensificou, colocando sempre o comunismo e os russos como o eixo do mal. Agora está mudando, o eixo do mal está virando a China. E alguns até falam, olha, o dragão é a China, porque a China é vermelha. Um amigo meu, que eu gosto muito, falou, não, mas a China é o dragão. Eu falei, não, o dragão é o diabo. Mas a China, o símbolo dela é o dragão, tá? Mas o dragão também tem na Índia. O dragão também tem no Japão. Muitos templos no Japão, lá, shintoístas, templos taoístas, tem o dragão também. Então tem que cuidar com interpretações que são anacrônicas, tá certo? Então não vejo essa guerra como sendo um prenúncio do sexto flagelo, não. Mais uma aqui. Essa guerra seria para revelar o anticristo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Tá certo? Lembra que eu falei que estamos tendo as contrações do parto profético que anuncia a volta de Jesus. Ele pode voltar dentro de 2 anos ou dentro de 30 anos. De qualquer maneira, temos que estar preparados para a volta dele hoje, como se ele viesse agora, antes de eu terminar essa live. Agora, o anticristo vai surgir justamente pelo que a gente lê na Bíblia, num período pós-crise. E ele vai surgir como alguém que vai remediar a crise mundial. Então, uma situação dessa, que traz como possibilidade a Terceira Guerra Mundial, se você tem um grande expoente líder mundial que consiga
solucionar o problema e trazer a paz, aquela paz que Paulo ironizou dizendo, quando ouvirem falar de paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, e ele vir com obras do engano, motivado pelo inimigo da verdade, pode ser sim um bom cenário para surgir o anticristo e seduzir as nações. Eu acho que eu posso ler mais alguma coisa aqui também, vamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Nossa, gente, quando eu passo o mouse aqui, ele some. Eu estou meio apagando com isso aqui, ó. Quando eu passo aqui o mouse, ele... Deixa eu ver aqui, a gente... Bom, vou pegar essa aqui, vamos ver aqui, o William já foi. Com essa guerra, o mundo viverá uma nova era após o término? Bom, essa é uma pergunta boa para fazer, William Rossi. Quando teve o atentado do World Trade Center, das 2 torres, as pessoas fizeram a mesma pergunta. Nós vamos entrar numa nova era? Eu digo o seguinte, essa guerra pode acelerar um processo que, na minha opinião, tem a ver com a chegada do anticristo e algumas profecias que estão ali em Apocalipse capítulo 13, capítulo 17. Por quê? Veja bem, vamos por etapas. Eu não vou destrinchar tudo para vocês. Um dia eu vou fazer uma live só sobre o Apocalipse. Aliás, a live que eu estava programando hoje era só para responder sobre o Apocalipse. Mas como teve essa guerra, eu mudei de última hora o tema e resolvi falar sobre ela. Então, só vou dar uma pinceladinha aqui para você, viu, William? O que eu aprendo do anticristo na Bíblia? Ele não é um líder local. Ele tem que unificar o mundo, porque o Apocalipse capítulo 13 fala que todos os povos da terra se maravilharam seguindo a besta, dizendo quem é poderosa como ela, e deram seu poder da besta. Quer ver o Apocalipse capítulo 13, versículo 12, quando fala da segunda besta que sai da terra, diz assim, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Quem fez descer fogo do céu na Bíblia? Elias, quando orou e Deus desceu fogo do céu, e os apóstolos em Jerusalém, quando oraram, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Então, esse poder aqui, ele é mundial e ele é religioso. Ele realmente imita as coisas de Deus. E continua dizendo aqui, olha, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Também lhe foi concedido dar poder à imagem da besta para que a imagem falasse. Depois eu vou explicar o que é isso numa outra oportunidade. E ele continua dizendo aqui, olha, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Olha bem, então aqui nós aprendemos várias coisas. Primeiro, essa besta é um poder político religioso. Ela é um poder universal. Nessa universalidade, não haverá uniformidade. Isso me chama muita atenção. Muitas pessoas pensam que a besta vai converter o mundo inteiro para uma religião universal. Até filmes que colocam isso. Não necessariamente. Porque diz que a marca será colocada sobre todo livre e todo escravo, todo grande e todo pequeno, todo rico e todo pobre. Significa que durante o governo da besta, continuará havendo rico e pobre, livre e escravo. Os partidos políticos continuarão, situação e oposição. Essa besta conseguirá unir, ou melhor, ela conseguirá governar sobre um mundo diversificado, não um mundo unificado. O que vai unificar o mundo é a marca da besta. Mas o escravo vai continuar escravo, o pobre vai continuar pobre, o rico vai continuar rico, ou seja, o capitalismo vai continuar existindo. Tá certo? Outra coisa, ela terá um poder sobre a economia do mundo, porque ninguém vai poder comprar nem vender, senão os que têm a sua marca. Então isso é muito sério. E hoje nós vemos o mundo caminhando para a necessidade de uma nova ordem mundial, um governo único, que para mim vai ser justamente a revelação do anticristo. Eu não sou a favor desse governo único,
mas eu o reconheço como um caminho sem volta. Porque hoje no mundo há alguns elementos, eu já falei isso outras vezes, mas quero repetir aqui, de grande potencial destruidor que não estão na mão de ninguém. Sabe quais são esses 5 elementos? Eu, antes de falar quais são, deixe-me fazer uma comparação. Imagine 5 crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis. O que essas crianças precisam com urgência? Um adulto que tome conta delas. Porque elas podem se machucar ou botar fogo na casa. Concorda comigo? Imagina 5 crianças hiperativas, algumas sem restrição, mal educadas, indisciplinadas, correndo numa casa cheia de objetos cortantes, com arma de fogo ali. Imagina uma criança dessa pegar uma arma de fogo e querer brincar com outra. Imagina ela pegar uma faca, um objeto cortante, um fogo. Você vai dizer, uma casa dessa precisa com urgência de um adulto para botar ordem. Essas crianças não podem ficar sozinhas. Pois é exatamente assim que está o mundo atual no qual eu estou falando com você. Há 5 crianças que estão correndo soltas no mundo inflamável, com objetos cortantes e com arma de fogo que pode destruir todo mundo. Quais são essas 5 crianças perigosas, que não tem ninguém que as controle hoje? Internet. Quem controla a internet? Você na internet pode colocar de pornografia a um segredo militar. Muita gente tem medo do terrorismo. Quem controla a internet? Uma pessoa pode fazer desaparecer um dinheiro numa conta rapidinho. Pode quebrar um banco com um vírus. Quem controla a internet? Segunda criança. Quem controla os problemas ecológicos hoje? Há um grande debate. A Amazônia é nossa, não é nossa? E não quero tornar isso o tema da live. Se o Brasil não cuidar da Amazônia, o mundo inteiro perde. Ou seja, até que ponto a Amazônia é nossa? Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro perde. Quem cuida hoje das crises ecológicas do mundo? Imagina só, se o vizinho, se o nosso país vizinho botar fogo no lado dele da Amazônia, todo mundo sofre. Então precisa de uma legislação mundial para controlar as crises ecológicas. Internet, crises ecológicas. Terceira criança, bolsa de valores, a economia. Hoje a economia está fundamentada em especulação de bolsa de valores. Se cair a bolsa de valores de Xangai, você que está me assistindo pode perder o seu emprego, o seu negócio amanhã, sem nunca ter ido a Xangai. É muito perigoso, o mercado está volátil, a fuga de capital, a sonegação de impostos, que não é bom para os governos, eles não estão tendo controle, a lavagem de dinheiro. Quem controla isso em nível mundial, o camarada pode roubar bilhões aqui, botar nas Ilhas Caimã lá e não vai acontecer nada com ele. O rastrear dinheiro de narcotráfico, por exemplo, já que eu falei de narcotráfico, aqui está justamente a 4ª criança. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Vocês sabem que no mundo hoje há mais pessoas escravizadas do que na época em que a escravidão era legalizada? E como é que você vai rastrear o dinheiro do narcotráfico? E a 5ª criança, inteligência artificial. Ela é perigosíssima. Porque hoje uma inteligência artificial pode imitar a minha voz, o meu rosto, e me colocar falando algo que eu jamais falaria. Imagina a inteligência artificial numa época de eleição. Olha, o meu adversário fez isso aqui. Ou seja, essas 5 crianças estão às soltas e precisam de um governo único. E o mundo está caminhando para esse governo único, com a moeda única. Alguém que respeite a soberania dos países, mas consiga falar por todos. O sujeito que conseguir esse cargo será, certamente, o anticristo de Apocalipse, capítulo 13. Já estamos indo para o final. Mais um aqui. A guerra tem relação com os conflitos milenares entre filisteus e judeus. Bom, comparar os filisteus aos palestinos não é politicamente correto. Eu já falei com vocês que a etnia dos filisteus vem ali do Mar Egeu. O dos palestinos vem da África subsaariana. Mas alguns pensam que por miscigenação possa haver alguma relação entre eles aí. Agora, a guerra dos filisteus, bom, há uma coincidência que eles ocupam a parte do território dos antigos filisteus. Eu já falei que o nome Palestina é um trocadilho em latim do nome Filistina, terra dos filisteus. E por fim, professor Samuel Reinaldo
Como enxergar a Deus em tudo isso? Professor, aí eu termino. Você não acredita, Renan Souza, que estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial? Renan, eu falei que há essa possibilidade, né? Alguém colocou aqui, Elon Musk. Tenta achar, vou pedir ao pessoal da minha equipe para achar essa pergunta do Elon Musk, que ela é boa, vai ser a última pergunta que eu vou responder daqui. Se encontrarem a pergunta que perguntou sobre o Elon Musk aí. Se for o que eu estou pensando, vai ser uma boa pergunta. E encontrou a do Elon? Tá procurando? Tá bom. Bitcoin, Bruno Porcino falou do Bitcoin. Sim, o Bitcoin pode ser uma forma de controlar, porque para você controlar o dinheiro do mundo e não poder comprar nem vender, um dinheiro virtual é a melhor coisa que tem. Porque eu estou na mão realmente do sistema. O sistema que vai dizer quantos créditos eu tenho ali na conta. E se eu não tiver junto com o sistema, nada vai dar certo. Conseguiu encontrar? Não? Tá muitas. Tá muitas? Não tem problema. Pede para mandar de novo. Manda de novo. Quem fez uma pergunta do Elon Musk, se puder perguntar de novo aí, que eu achei... Pergunta muito apropriada. Benjamin Netanyahu não é um santo. E muitos israelenses falam a mesma coisa. O Bibi, tanto é que o apelido dele em Israel é Bibi. E não é um apelido carinhoso, não. Viu? Quem falou do Benjamin Netanyahu aí, ele é chamado de Bibi. E repito, não é um apelido carinhoso. Não era bem essa pergunta, não. Mas perguntaram que essa guerra está relacionada com Ezequiel 38, Gog e Magog, Lu Vidal. Lu, tem pessoas que pensam que Gog e Magog poderiam ser a Rússia, sabe? E a região ali da China, ou pelo menos aquela parte da Armênia. Mas eu particularmente penso que não. Eu penso que não. Eu não vejo. Eu teria que ter mais tempo para destrinchar Ezequiel 38 com vocês aqui, mas numa oportunidade eu vou tratar mais dessas. Se vocês quiserem, até podem colocar temas que vocês gostariam que eu falasse em lives. Mandem aqui, mandem lá no Instagram, mandem no Instagram do Bíblia Comentada, no Instagram, no perfil da Bíblia Comentada Oficial. Aliás, eu convido vocês a seguirem o perfil do Instagram, a Bíblia Comentada Oficial. A equipe está monitorando lá. Deixa um recadinho lá, olha, eu gostaria que o Rodrigo fizesse uma live sobre tal assunto, porque nós estamos com planos de, algumas vezes, eu abrir lives como esta aqui e conversar com vocês, dar uma atenção mais de perto assim para tantas pessoas que carinhosamente me seguem nas redes sociais. É lógico que espiritualmente nós seguimos a Jesus, mas me acompanham aí nas redes sociais. Tudo bem, não acharam aí do Elon Musk, mas se eu não li rápido, o Elon Musk, alguns pensam que ele pode ser um anticristo, porque ele que domina muita coisa. Aí, ó, Elon Musk é o anticristo, Adriana Duarte. Obrigado, Adriana, pela sua pergunta. Eu creio que não, Adriana, por uma questão muito simples. O anticristo, ele é um sujeito que representa um movimento que apostatou da verdade. Paulo diz que o anticristo ele será revelado em decorrência da apostasia. Quando você vai lá para a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo deixa isso bem claro. Paulo deixa aqui, quer ver? Olha, eu vou ler para você aqui, para vocês, deixe-me achar aqui a passagem. Irmãos, bom, o texto que eu quero pegar, ele diz assim, Paulo fala o seguinte, que ninguém de nenhum modo vos engane
como se procedesse de nós, esse é o texto de Paulo, como se procedesse de nós que a volta de Jesus já havia acontecido, porque isto, quer dizer, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade que se assenta no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E ele diz, o mistério da iniquidade já governa entre nós hoje. Está aqui em 2 Tessalonicenses. Aqui achei, olha. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Acabou que eu até citei de cor aqui o texto, mas eu vou ler de novo, né? Ninguém de nenhum modo os engane, eu já falei, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Apostasia é quando você rompe com as coisas de Deus. Então, o apóstata, para ele ser apóstata, a primeira coisa é que um dia ele foi fiel. Você sabe que o solteiro não tem como adulterar, né? Só é adúltero que um dia foi casado fiel. Só morre quem um dia viveu. Concorda comigo? Só cresce quem um dia foi pequeno. Só apostata quem um dia foi fiel. Então, a partir disso, o anticristo não pode ser um ateu que se levanta no mundo, não pode ser o comunismo. O anticristo tem que ser um poder que foi cristão, rompeu com Jesus e tem aparência de piedade cristã. Tanto é que a palavra anticristo, em grego, anti, não é simplesmente aquele que é contra, é aquele que se coloca no lugar de. Tá bem? E agora eu estou pronto para a última pergunta aqui. A pergunta do professor Samuel Reinaldo. Como enxergar Deus em tudo isso? Professor Samuel, eu respondo dizendo o seguinte, da mesma maneira que nós enxergamos Deus quando os problemas se abatem sobre cada um de nós. Nós devemos enxergar Deus em tudo isso da mesma maneira que Cristo enxergou na cruz, mesmo que ao gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não houvesse recebido nenhum tipo de resposta ou conforto. Jesus, mesmo vendo na cruz que a maior parte dos apóstolos tinham fugido, que os romanos estavam escarnecendo dele e que o próprio Pai não lhe respondia, ele virou e falou, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta passagem, nas tuas mãos me entrego o meu espírito, Jesus estava recitando um poema de Davi, que quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos, falou, Deus, Senhor, o meu inimigo, o meu espírito, eu ponho nas tuas mãos. E eu coloco o meu espírito nas mãos de Deus. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Tá certo? Vamos ter fé, porque Jesus falou que coisas terríveis viriam ao mundo, que os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Está em Lucas capítulo 23. Mas que ao vermos estas coisas acontecendo, ainda em Lucas 21, que erguêssemos a nossa cabeça e a mantivéssemos erguida, felizes, não por masoquismo, mas por saber que a nossa redenção se aproxima. Não sou sensacionalista e nem subscrevo teoria da conspiração, mas as dores de parto da profecia bíblica estão acontecendo. Pode ser que Jesus volte muito antes do que você imagina. Oxalá que ele venha muito em breve. E como disse o Apocalipse no final, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por sua participação. Se você é aluno do curso A Bíblia Comentada, eu vou gravar hoje umas 2 ou 3 aulas explicando outros detalhes do conflito que eu não pude passar aqui e vou colocar lá na plataforma da Bíblia Comentada. Se você não tem ainda o aplicativo, baixe o aplicativo A Bíblia Comentada, tá bom? E você vai ver muito material bíblico ali para você. O curso bíblico, o curso de hebraico, o curso de grego, o curso bíblico que eu estou dando ali, outras informações, e eu vou postar essas aulas lá também. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, por me acompanharem, por orarem por mim. E eram mais de 1000 perguntas, não deu para responder todas, mas eu espero que pelo menos essas aqui tenham dado um rumo aí para você entender esses últimos acontecimentos. E sigamos orando pela paz no Oriente Médio. Orem por Jerusalém, orem pelos israelenses, orem pelos palestinos. E que Jesus volte logo.
Fiquem com a graça de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.